do que levou ela a estar naquela condição, se era uma enfermidade, ou se ela sofreu um acidente, ou se foi alguma outra circunstância, mas a Bíblia é clara ao dizer que ela estava à beira da morte. E agora, nessa situação crítica que Jairo está vivendo dentro da sua casa, nessa situação crítica que está ali, ele vai tomar uma atitude que vai ser também semelhante da história que está ali grudada na história da história da família de Jairo, que é a história que vem junto ali, bem no meio, que é a história que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica, ou a mulher enferma, porque a Bíblia não diz o nome dela, né? O evangelista, né, Lucas, ao escrever, ele não colocou o nome dela, então nós a identificamos apenas pela sua enfermidade. A Bíblia vai dizer que ela sofria de uma hemorragia já há 12 anos. E tanto Jairo, amados, quanto esta mulher, é interessante alguns paralelos do texto, porque Jairo está com sua filha que tem 12 anos à beira da morte. A mulher que sofre agora com uma hemorragia contínua e constante, a qual ela já tinham gastado todo o seu dinheiro na medicina da época, tentando algum tratamento e não havia conseguido um resultado favorável. A Bíblia diz que ela já estava naquela condição também há 12 anos. Mas tanto ela quanto Jairo aqui agora, amados, tem uma postura bastante interessante, eles tomam uma decisão bastante interessante. O texto diz no verso 41, e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Ele faz o que, amados? E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que ele chegasse até a sua casa. Jairo agora, ele chega diante de Jesus e ele se prostra, querido, ele literalmente se dobra ao chão diante de Jesus e ele suplica, ele insiste, ele não é um pedido assim: Jesus, se der, o senhor dá um pulinho lá em casa. Não, ele insiste, ele suplica, ele precisa que Jesus o acompanhasse até a sua casa. Então ele se prostra, ele se dobra no sentido de humilhação diante de Jesus e clama. Então ele pede com insistência para que Jesus o acompanhasse até a sua casa. E é interessante, irmãos, perceber que na história que está junta, que está colada a essa, que é a mulher então que está sofrendo, né, dessa hemorragia já há mais de 12 anos, ela também tem uma atitude bastante semelhante à de Jairo, porque quando ela vai ao encontro de Jesus, o texto bíblico então diz que ela toca aonde? Ela toca na orla, ela toca na beirinha da veste de Jesus. Era costume da época que por cima das roupas se vestisse uma espécie de um manto, fosse colocado uma espécie de um manto, e esse manto seria comprido, chegando próximo ali ao calcanhar. E essa mulher então, ela vem, essa mulher que está enferma dessa hemorragia, ela vem e ela toca a parte de baixo aqui, como se fosse a nossa realidade hoje, a bainha da calça, né? E como é que ela faz isso? Em que postura ela está nesse sentido? Ela está, né, se humilhando, ela está se abaixando, ela está praticamente rastejando para chegar e tocar ali na orla, né, na bainha, vamos dizer assim, das roupas, das vestes do Senhor Jesus. Então, o primeiro, amados, o primeiro destaque do texto que eu quero fazer com os irmãos aqui, é que essas duas famílias, elas estão vivendo um momento crítico. A família de Jairo, a filha adolescente, está à beira da morte. Você fala assim, e a família dessa mulher? A família dela não é citada. É interessante, mas nós percebemos que uma hemorragia, para os judeus, para a época bíblica do Novo Testamento, já vindo desde o Antigo Testamento, tornaria uma mulher cerimonialmente impura ou imunda. Ou seja, uma mulher que estivesse no momento tendo uma hemorragia, ela não poderia ter o convívio normal e natural com as outras pessoas. Se essa mulher aqui, amados, fosse uma mulher solteira, ela não poderia se casar, porque ela não poderia ter um contato íntimo com seu esposo. Se ela já fosse casada,
e depois foi acometida dessa hemorragia, ela não teria mais o relacionamento íntimo com seu esposo. O relacionamento dela agora familiar sofreria esse desgaste. Ela não poderia, amados, por exemplo, Jairo era o chefe da sinagoga, ela não poderia ir à sinagoga, ela não poderia ir ao templo, ela não poderia ir à igreja, vamos dizer assim, da sua cidade, e ali se ajuntar com as pessoas para ouvir a lei do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para fazer as orações comunitárias junto com as pessoas, porque ela era considerada uma pessoa impura ou imunda. Então essa mulher agora, ela está podada, ela está cortada do convívio social, e o seu convívio familiar também está prejudicado, grandemente prejudicado. Ela tem que se manter agora afastada das pessoas a quem ela gostava, porque se ela insistisse nesse contato, queridos, essas pessoas também, por um determinado tempo, seriam consideradas impuras ou imundas. Então ela não poderia ter um contato mais próximo da sua família, sem trazer algum prejuízo, sem trazer algum dano. E aqui então, irmãos, essas duas histórias, elas se entrelaçam, elas se ligam, são duas famílias, vivendo crises diferentes, vivendo problemas diferentes, mas irmãos, por mais que o meu problema seja diferente do teu, que o teu problema, ou o problema da sua família, possa ser diferente do problema da minha família, quando nós estamos vivendo eles, para nós é angústia, é desesperador, ele pode ser diferente do outro, mas a angústia, a dor, o desespero, e a ponto de chegar e pensar assim, opa, não tem mais jeito, independe de qual é o problema. E aqui, irmãos, por mais que o problema é diferente, os dois personagens aqui que representam suas famílias, estão num momento crítico. Jairo, a filha à beira da morte. A mulher que está com a hemorragia, ela já está há 12 anos, queridos. Ela já gastou todo, o relato do Evangelho de Marcos diz que ela já havia gastado todo o seu dinheiro, sem conseguir nenhum avanço sequer. Muito pelo contrário, tornou o estado dela pior ainda, porque agora ela estava doente e sem recursos, sem dinheiro algum, chegou no limite, tanto da enfermidade quanto dos recursos a qual ela já havia gasto para tentar resolver o problema, e nada havia dado certo. Mas aqui, irmãos, o texto começa então dizendo que Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus, e o texto vai dizer na sequência que essa mulher, ela vem, até a presença de Jesus, mas ainda meio que se escondendo, ela vai tocar a bainha, a orla